Gêmono, seja bem-vindo a mais um episódio do Gêmona. Ai, Gemona minha, posso falar? Confessar? Cara, eu Pode. amo estar aqui. Eu amo estar aqui, eu amo conversar com pessoas e aprender cada vez mais. Porque, afinal de contas, sempre a gente traz um profissional que inspira. E posso falar, quem ganha com tudo isso? Quem? Somos nós, amiga. Nós e vocês. Todo mundo que tá participando, né? Acho que do Gêmona, que é uma grande comunidade. E a ideia aqui é trazer cada vez mais pessoas que inspiram. Eu sou suspeita a falar, porque hoje estou aqui com uma pessoa que me inspira demais. Mas antes da gente falar dessa pessoa que super te inspira, e posso falar, amiga, é um privilégio estar aqui do seu lado, recebendo essa pessoa, fazer parte de tudo isso, né, Gemona minha? Pra mim é muito especial. Então, muito obrigada, viu, por permitir eu fazer parte da sua vida, Gemona minha. A gente tá mais emotiva hoje, que será isso? Enfim, mas você que tá aqui, segue a gente, já aproveite, curta, compartilha, siga a gente também nas outras redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, TikTok, Peixe 30, Instagram. Gente, a gente tá em todos os lugares, né? Todas as plataformas de podcast, então é só entrar lá, Gêmona, coloca seguir, dá like e comenta quem que você gostaria de ver aqui, quem que te inspira. É isso. E também, né, agora nós temos apoiadores, pessoas aqui, empresas que estão nos apoiando para fazer tudo isso acontecer, não é isso, Gemona minha? Exato, estamos aí com Creative Stars, é uma empresa que apoia o Gêmona. Então toda a parte de marketing, comunicação, toda a estratégia, eles estão aqui ajudando a gente com essa expertise. Então, às vezes a gente precisa de mais alguém, uma empresa, para poder fazer a gente crescer e olhar o nosso negócio com outra perspectiva. Então, se você estiver nesse momento, já tem aí um link não, QR Code. Então, é só você acessar e conversar com eles. E se você é uma empresa e quer aparecer aqui no Gêmona, pode entrar em contato com eles e venha patrocinar o Gêmona e traga a sua empresa aqui. É isso, já pensou a sua empresa aqui sendo falada, né, e mostrada por nós, Gêmonas? Seria incrível, né, Gemona minha? Exatamente. E hoje, como nós tínhamos falado, nós temos um episódio aqui muito especial. Hoje nós estamos com quem, Gemona minha? Gente, primeiro, antes de falar, eu preciso relatar um caos, né? O que aconteceu, acho que foi o quê? Uma semana ou 2 semanas atrás. Eu fui na B3, que é a Bolsa de Valores. Acabei participando ali da visita monitorada do museu. E quem eu vi lá? O meu pai, Carlos Alberto, que está aqui hoje. Então, eu trouxe ele aqui para vocês, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da jornada dele. Ele é uma pessoa que me inspira, que me deu base. Muito do que eu faço hoje, números, planejamento financeiro. No final das contas, a gente vai indo, a gente vai seguindo o mesmo caminho. Quando eu fui ver, eu falei, não é que bolsa, valores, dinheiro, mercado financeiro... Onde eu fui parar? E ela contou isso pra mim. Ela saiu de lá, ela me ligou, mandou uma mensagem e falou: amiga, Gemona minha, você não sabe como que aconteceu. Cara, eu vi o nome do meu pai, eu vi a fotinho dele ali e eu falei: amiga, isso com certeza, né, faz parte da sua trajetória, porque a Bruna, ela gosta muito de finanças, ela gosta desse assunto, diferente de mim, né? Mas você gosta também. Ela gosta, assim, muito, e ela tem um trabalho muito lindo, né, tendo sempre um olhar diferente, não só ali vendo questão de números, né, mas vendo a questão de comportamento, o porquê é importante o planejamento financeiro como um todo, né, não só numa fase específica ou para um objetivo. E aí, quando ela me contou, eu falei, nossa, amiga, mas faz todo sentido ver você trilhando essa jornada. Então, muito obrigada. Seja bem-vindo, pai, Carlos. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né, reunidos, realmente. O que me impressiona também, de fato, é ver a Bruna trilhando o mesmo caminho, né, mercado financeiro, banco, que foi a minha trajetória profissional, né, de começo profissional. Então, é muita, assim, coincidência. E outra, eu não cheguei para ela e falei, olha, você vai... Não, as coisas foram acontecendo e houve uma continuidade, há uma continuidade nisso, entendeu? Totalmente. Então, e tudo a ver com o que eu fazia. Então assim, ver ela inserida nisso
É a mesma coisa, é como se eu visse a continuidade minha, entendeu? Que Isso é legal, que muito legal. bacana. Eu achei legal. E até aproveitando que nós não fizemos a nossa autodescrição, porque nós temos seguigêmonos que pedem pra gente falar fazer a nossa autodescrição. verdade. Então, eu, Evelyn, sou uma mulher preta, de cabelo cacheado na altura do ombro, tenho aqui um cabelo com luzes pra dar realmente uma disfarçada nos brancos que chegaram. Eu uso aqui uma camisa, uma blusinha branca e por baixo uma blusinha preta. Eu sou Bruna, uma mulher negra, tenho cabelo cacheado curtinho, estou usando óculos, eu tô com uma blusa verde, que na verdade é quase que uma blusa social, que tem aqui flores, tem câmera fotográfica. E meu pai, vou fazer a autodescrição dele, ele tá de terno, muito elegante, Chique por demais. sinal. Obrigado. Cinza, que na verdade isso é um xadrez, poderia dizer, mas bem sutil, e uma camisa azul por dentro, né? Ele é um homem negro e ele tem o cabelo mais curtinho, tá? E o porquê que é importante a gente fazer nossa autodescrição, além, né, para que todo mundo tenha acesso, né, a ter uma inclusão realmente aqui ao nosso conteúdo. Porque você, sendo um homem preto, trabalhando no mercado financeiro, né, alguns anos atrás, o que te motivou? Você era realmente diferente? Porque ainda hoje a gente vê poucas pessoas pretas ocupando esse espaço. Quando você, lá, como a Bruna falou, foi visitar lá na B3, foi semana passada, enfim, há 2 semanas, ela viu toda a sua história ali, né? Como que foi pra você chegar ali? Era algo que você planejou? Eu acho Você era que- o único homem preto? Na verdade eu queria até entender, pai, como que você começou nessa jornada, né? Como que foi o início ali do mercado financeiro? Como que isso chegou até você? Então, veja bem, tudo começou em 1983, mais ou menos, meados de 82, 83, mais ou menos. Na época, o jovem aprendiz não existia o jovem aprendiz que existe hoje. Então a oportunidade era, minha mãe, na época, me colocou numa guardinha mirim. Eu tinha acho que 12 anos na época. E essa guardinha mirim me inseriu dentro do banco. Depois de treinamento, educação, já tinha uma educação de casa, mas eles davam uma reforçada. E me colocaram lá como jovem aprendiz. Então nesse você banco. estudava e tinha ali uma trabalhava, parte do... eu estudava no período da tarde e trabalhava de manhã, das 8 até meio-dia, até 1 hora da tarde, mais ou menos, e à tarde eu ia para a escola. Era assim que funcionava. Então, eles me colocaram no banco e eu fui para uma mesa de operações chamada mesa de Open Marketing. Na época existia o Open Marketing. O que era? Era você... vendia taxa de juros, Selic, CDB, era tudo numa mesa chamada mesa de Open. Só que do lado da mesa de Open estava a mesa de bolsa. E os caras gritando: eu compro, eu vendo, fulano, Beltrano. E aquilo me chamava a atenção. Posteriormente a essa mesa de bolsa, existe uma mesa de câmbio também, que fechava negócio de câmbio. Tudo era fechado na mesa, era os 3 juntas. Era a mesa de Open Market, bolsa e câmbio. Eram os 3. Mas o que me chamava a atenção era ver os caras gritando: eu compro, eu vendo. E nisso eu comecei lá. O que eu fazia na mesa de Open? Eu colocava os jornais do pessoal que ia ler de manhã. Se precisava servir um cafezinho, eu servia para eles. E levava a boletinha para a parte de liquidação. Vai fazer a liquidação? Então, a operação que eles faziam, eu pegava aquela boleta na mão e levava para fazer a liquidação. Era esse meu trabalho na Guardinha Mirim. No horário do meu almoço, em vez de eu ir almoçar, eu ficava lá sapeando os caras gritando. Os operadores de mesa na época, gritando. E aí um deles falava assim: Carlos, me ajuda aqui, imprime isso aqui para mim. No horário de almoço. No horário de almoço. E foi ficando. E eu fui ficando. Passou um bom tempo, chegou um belo dia, um diretor falou assim comigo, se eu queria trabalhar lá. Só que eu não tinha idade suficiente ainda. Eu não tinha 16 anos. O banco tinha que ter 16 anos na época. Então, quando eu completei 16 anos, eu fui pego como auxiliar de pregão. Eu virei funcionário do banco como auxiliar de pregão.
Tempo passou. Nesse interim, eu estava estudando colegial, que é o... Hoje é o... ensino médio, né? Ensino médio, exatamente. Nessa mesma época, no período de férias, eu fiz o curso de operador, de pregão. Durante as férias, 30 dias era o curso, 30 dias eu fiz o curso de operador. Uhum. Meu chefe na época falou, olha, você pode fazer o curso, mas eu não vou te promover para operador. Falei, tudo bem, mas vou fazer o curso. Quero fazer o curso. Tá bom, pode fazer. Fiz. Tempo passou, faltou operador. Porque um saiu, porque outro foi mandado embora, precisava do operador. Quem estava com o curso feito? Exatamente, aí a oportunidade surgiu. Olha, você só vai fazer isso aqui. Tá bom, só que você vai se inserindo dentro disso, né? Eu já lá, você vai, começa eles te restringindo, mas depois você vai galgando espaço. Então, eu fui operar, era só agrícola. Uhum. Mercado agrícola. Depois, começou a liberar para fazer as ações, entendeu? Você ainda não estava ali, compra, vende, não estava fazendo. Depois do curso de operador, sim. Mas antes disso, eu era o auxiliar de pregão. Assim que eu fui trabalhar registrado no banco, eu virei auxiliar. Fiquei mais ou menos uns 3 anos de auxiliar de pregão. Depois que eu fiz o curso, precisou de um operador. Aí eu fui emancipado, que na época eu tinha 18 anos, mas não podia ser operador com 18 anos de idade. Tinha que ser emancipado com 21. Segundo emancipado do Gemo, né? Exatamente, porque na época as coisas não eram assim, tão que nem é hoje, entendeu? Que idade que emancipava? Você tinha... Se emancipava com 21. Ah, e eu tinha 18, Entendi. 19 anos de idade. Aí eu fui emancipado. Aí passei, na primeira oportunidade, fui promovido para operador. E fiquei. Passou-se anos. Esse foi no Banco Crefisul, na época. Deu oportunidade. Enquanto isso, nesse período que eu estava já trabalhando de operador, eu fiz a faculdade também, de economia. Por quê? Porque o banco, ele, como incentivo, ele pagava 80% do curso. Uau. Era 80% na época. Eu falei, bom, vou ter que fazer, aproveitar a oportunidade. Era oportunidade. E outra também, para estar inserido dentro do mercado de trabalho, com uma qualificação melhor. Então eu pensava, eu visualizava assim, bom, eu vou fazer o curso de ou era administração ou era economia, que tinha a ver com bolsa, para estar inserido lá dentro. Amanhã ninguém sabe o dia da manhã, amanhã depois, se precisar, eu estou qualificado com o curso e com a faculdade. Uhum. Era esse o pensamento. Mas na época Nossa, tô vendo várias conexões aqui com você, Gemona minha. Conta. A Bruna, ela sempre se prepara, se antecipa bastante oportunidades que ela nem tá galgando no momento. Então, aí já entendi, Gemona minha, o porquê que você é sempre assim, ela é sempre muito preparada. Então, assim, antes dela... Acho que o Gemona é a primeira experiência, né, amiga? Que talvez você não tenha se preparado tanto. Mas ela sempre faz muitos cursos, muitas mentorias, pensando, poxa, se me surgir uma oportunidade X, eu já tenho. Preparada. Eu já tenho a certificação. Esse é o meu pensamento. Então, nós temos o mesmo pensamento. O meu pensamento é assim, ó, só governa quem antecipa. É isso. Então, você tem que se antecipar para governar. Se você não estiver preparado para tal coisa, não vai acontecer porque você não está preparado. É que uma vez eu conversei com ela, eu falei, você quer um carro? Tira a carta. Eu falei para ela. Isso. Ela tirou a carta, mas a mente dela para a questão de, tem um carro pessoal, não é isso que ela pensa, entendeu? Ela pensa diferente, porque a mentalidade dela é diferente, nesse sentido, mudou. Mas na minha época, não, era legal, completar os 18 anos, eu tirei a carta. Quero tirar a carta e quero comprar o carro. Era isso. Hoje não, hoje tem o carro por assinatura, né? Que a pessoa... Então não há necessidade. Tem Uber, tem tanta coisa. Sim, mas ela tem a carta. Ela não tem o carro, mas ela tem a carta. Sempre ela preparada. tá sempre preparada, exatamente. Não, e assim, ouvindo isso, de fato é verdade. Eu lembro muito, assim, quando eu entrei no banco, todas as certificações que eu fui tirando ao longo do tempo, eu sempre tinha uma certificação a mais do que todas as pessoas que estavam ali. Então eu sempre procurei, por exemplo, férias. Gente, isso é muito você e eu, assim.
eu sou muito parecida com você. Tirar férias. Sexta-feira eu já tô com a mochila pra viajar. E o meu pai fazia a mesma coisa. Exatamente. Tipo, viajava as férias inteiras. Eu também viajo as férias inteiras. Os Mas, 30 gente, dias. os 30 dias, meu pai já fez várias viagens aí, 30 dias. Olha eu aqui fazendo a mesma coisa. Então, acho que isso... Nós somos sim, realmente. Nesse sentido, é verdade. Muito parecido. E na época que eu fazia faculdade, como é que eu estudava? O banco era na Alameda Santos. Eu pegava o ônibus na Praça da República até a Alameda Santos. Da Alameda Santos, no ônibus, eu ia estudando dentro do ônibus. Entendeu? Eu pegava um lugar sentado e ia estudando. Ia de trem para casa, pegava e ia estudando, entendeu? Então, assim, eu maximizava o tempo máximo que eu podia. Então, eu aproveitava o tempo máximo que eu podia. Porque é um tempo que você está ali, é uma hora e pouco, mas faz toda a diferença para não sobrecarregar você, no sentido de estudo, não ser um fardo pesado o estudo, porque se você deixa tudo para a última hora, acaba se tornando um fardo pesado, né? Mesmo que seja o estudo, ele acaba se tornando um fardo pesado, porque deixou tudo acumular para a última hora. Então eu tentava suavizar as coisas para não ter muito... não sentir um peso assim, por estar fazendo aquilo ou não, entendeu? E assim foi. Nesse período eu trabalhei no Banco Crefsul, que era chamava o Banco Crefsul. Nesse período também não existia a BMF ainda, Bolsa Mercantil de Futuros. Uau. A bolsa veio existir depois. Uhum. Mas quando ela saiu, falaram assim: olha, você quer fazer o curso de operador de BMF? Era um período de uns 7 dias, mais ou menos. Eu falei, faço, vamos fazer, bora. Peguei e fiz o curso. O diploma acho que ficou guardado uns 10 anos. Uns 10 anos lá. Aí, trabalhei no Crefsul, depois eu trabalhei numa outra corretora, né, chamada Tricom, que trabalhei 1 ano e 8 meses lá. Era corretora de mercadorias também. O Banco Crefsul fechou na época, né? Fechou em 1996. E eu trabalhei nessa Tricom. Depois dessa Tricom, surgiu a oportunidade para trabalhar a bolsa já estava naquele, vai virar eletrônico, não vai, já estavam naquelas conversas naquela época. E o que estava virando na época era a Bolsa Mercantil de Futuros, que era a BMF. Aí eu fui para lá também, já tinha um curso. Aí nessa época eu trabalhei mais 1 ano e 6 meses e fui para o Bradesco, onde eu trabalhei 19 anos. Nossa, e quantos anos você ficou trabalhando? Você, né, desde os 16, né? Até... É isso, desde os 16 até... Foi seu primeiro trabalho? Sim. Caramba! Foi meu primeiro trabalho, CLT, né? Registrado, bonitinho. Eu já estava trabalhando antes como guardinha, mas lá foi a porta de entrada para me poder estar dentro do banco. Depois eu fiz o curso de operador. Acabou-se o banco, né? Que foi vendido. E aí eu fui pro Bradesco, onde eu trabalhei 19 anos. Mas lá eu já fui para trabalhar na BMF. Aquele diploma que eu tinha tirado há 10 anos atrás, 15 anos atrás, estava guardado. Ele engavetou ele e serviu para ser o operador de BMF. E você sentia que você estava à frente de outras pessoas ali, mais preparado? Como que era essa relação, assim, de já ter um diploma engavetado e você não ter que sair correndo atrás disso em cima da hora? Eu não sei se as outras pessoas também... Exatamente. Quem não aproveitou a oportunidade, ele teve que fazer. Só que eu não imaginava que eu ia para lá também, isso 10 anos antes. Não imaginava, não passava pela minha cabeça. Porque a estrela do negócio era ser operador da Bolsa, da Bovespa, não era a BMF. Mas acontece que a necessidade fez com que você migrasse para outra coisa, que só muda o produto, né? Um negocia ações e outro negocia mercados de dólar, soja, ouro, café, boi gordo. É importante até falar, porque eu acredito que tem bastante seguigêmonos que tá tipo assim... E aí? E aí, o que eles estão falando, né? Eu acho que é importante contextualizar um pouco do que é um mercado financeiro, porque dentro do mercado financeiro existem inúmeras funções. Sim. Né? Então, se puder contextualizar um pouco, olha, eu trabalhava ali com ações, mas ações na posição X. Então, porque lá, agora mesmo você falou, tem a parte de grãos,
tem a parte Sim, de ações de empresas. Então, a Bovespa, que é a B3 hoje, né? Uhum. Na época era a Bovespa. É ações. Certo. Mercado de ações. Na bolsa de mercadorias e futuros, onde negocia-se índices, índice Bovespa, índice de dólar. Então, tudo, o índice de dólar não, índice futuro, tudo era negociado na bolsa de mercadorias e futuros. Um negocia mercadorias e futuros e o outro negocia ações. Essa é a diferença das bolsas. Mas o princípio é o mesmo, do Sim. comprar, do vender, de você ter aquela sensibilidade para ver que vai subir. Um feeling, Um né? feeling, exatamente. Isso aí era legal. Além do conhecimento, Além né? do Porque conhecimento, precisa você ter muito precisa conhecimento, o né? feeling de você estar na hora certa, no lugar certo, de estar no momento certo, esperando que pode ter uma quedinha e comprar melhor, ou esperar um pouquinho que o mercado pode subir e você vender melhor. Era esse o feeling do operador. O operador tinha que ter esse feeling aí. A ordem, às vezes, ela vinha a mercado, aí você que vai ver o melhor momento para operar, para comprar ou para vender. Se a ordem vinha limitada, ela tinha um preço que você tinha que executar. Dentro daquele preço, você tinha que executar. Isso você faz isso assim, para quem vê hoje, né, quando você entra lá para comprar uma ação ou vender, isso já tá de uma forma eletrônica. Isso lá mesmo. atrás, antigamente, né, até no Jornal Nacional passava ali bolsa de valores, né, os preços. Então a gente tá falando do pregão, que na época, né, hoje não existe mais pregão, isso é tudo de forma eletrônica, exatamente. virtualizou tudo, não sei nem se existe virtualizou. Na verdade, o operador de bolsa ele era um intermediário entre o ambiente de negociação, que era a bolsa, e a respectiva corretora. Corretora ou banco, aquele que estava credenciado, que credenciava ele tá ali no ambiente de negociação, entendeu? E aí, quem que tava por trás disso, que comprava e vendia? Por trás não, mas assim, era uma pessoa? Era uma empresa que comprava ação? Como que era? Poderia ser uma pessoa jurídica como física. Tá. Jurídica ou física, mas tinha um representante dela, entendeu? Essa pessoa passava as ordens para a mesa. Isso tinha que ser muito rápido, né? Sim, porque o horário continua rápido. o mesmo da bolsa, né? Nada mudou. Hoje mudou. A gente consegue ter acesso muito rápido à compra e venda. Olha como vinha a informação. Mas naquela época, como é que era? Chegava via fax a informação? Não, a informação era via telefone. Via telefone. O cliente ligava para uma mesa de operações. Ele ligava e falava, oi, eu quero comprar. Isso. Eu quero comprar, exemplo, 100 ações da VASP, exemplo, entendeu? E aí ele passava a ordem pra gente. Nós íamos ver o mercado e falava, como é que vai ver lá onde tá VASP, onde tá negociado VASP, como é que tá? E, gente, tudo isso é num espaço físico. E eu lá no museu, o que eu consegui ver? Porque eu nunca fui te ver trabalhar, né? Era um monte de gente, assim, né? Quem olha, assim, de fora e não tá dentro desse mercado, é tipo assim, imagina, tá tudo embolado. Imagina 25 de março, só que é tudo de operador. Não, mas era um embolado de forma organizada. Isso. Exatamente. Então tinha um espaço, por exemplo, para CIAs aeronáutica. Bololô, né? Bolinho de gente, de uma empresa, de uma outra área. Exatamente. Então, cada área, um é de alimentos, outra é indústria, outra é metalurgia. Cada setor ali tinha um espaço certo que você já sabia, quem você já conhecia, você já ia no lugar certo. Por exemplo, metalurgia. Você ia no lugar de metalurgia. Aí ele ia, né? Tudo andando e falava, compro. Você apregoava o preço da ação. Apregoava. Apregoava o preço da ação. Por exemplo, metalúrgica Wetzel. Wetzel. Aí alguém falava, eu compro a R$1. E tá o preço lá no painel. O painel tá mostrando o preço. Ali tá 1 com 1,10, exemplo. Eu compro a 90 centavos. Você não ia vender pro cara 90 porque tá 1 com 1,10. Você tem que ter dentro daquele parâmetro que tava mostrando de último negócio. Aí ele falava assim, não, eu compro a 1,01. O outro, eu vendo só a 1,09. Eu compro a 1,5.
o outro, eu só vendo agora 1,15. E fica aquela negociação. Leilão, né? De leilão valores. De valor, E depois isso. ele ia lá, executava a ação, Aí fazia. o cliente falava, pode comprar 1,10. E o cara, eu vendo a 1,10. Tá fechado a 1,10. Comprei a 1,10. Que adrenalina, né, pai? Também, adrenalina. Como que é trabalhar nessa adrenalina? Como era, né? Não, era demais. Aquilo pra mim fazia muito bem. A adrenalina era muito legal. Eu gostava, amava fazer o que eu fazia. Amava mesmo, de verdade. Tanto que eu acho que foi quase que um amor antes, né? Porque antes de você entrar nesse mercado, você já namorava isso no seu horário de almoço. Exatamente. E a adrenalina ali pra mim era tudo, entendeu? É lógico que muita adrenalina em excesso faz mal, né? Faz mal pro organismo, né? Porque você ali acaba liberando toxinas e tal. Mas eu não tinha nem consciência disso na época. Eu gostava do que eu fazia e ponto. Eu fazia, entendeu? E era legal, era dinâmico, o dinamismo, a mudança, uma notícia que saía. Não é hoje como é hoje, né? Que hoje é tudo muito rápido, né? Com a internet e tal. E O lia negócio muito jornal acelerou o processo. para acompanhar essas notícias. A informação na época era na mão de poucas pessoas. É só quem tinha os sistemas para poder ver e Mas o que fazia a diferença toda era o feeling no barulho, sabia? Olha. Era o ouvido, era de ouvido. Por exemplo, o mercado tava morno. De repente saiu aquela gritaria. Então você sentia que ali saiu alguma notícia, alguma coisa que ia favorecer. Então, exemplo, eu tinha que comprar e estava segurando, achando que ia cair, eu já comprava logo na hora, porque se eu demorasse mais, eu não ia conseguir comprar naquele preço, entendeu? Então, o barulho era era o relógio do feeling, entendeu? Era você sentir o barulho muito acelerando, opa, faz o que você tem que fazer logo. Chegou o momento. Chegou o momento, porque senão você vai ficar sem. Se estiver dentro do preço, executa logo. E era batata, meu. Era isso e o barulho acelerado e o negócio ia embora. A bolsa, ou a bolsa caindo, o mercado invertendo. Vendedor, virando vendedor. Era o gesto. Compro, vendo. Isso aí fazia com que você... Então, e você lia o que o cara tava tentando fazer. Você lia o lábio dele. Várias habilidades. Muitas. A habilidade é habilidades. de ouvir melhor, a habilidade de ler o que a pessoa tá falando, a habilidade de conseguir interpretar esses sinais, né? Porque não é só falar, mas também o gesto. Então, à medida que você vai gesticulando, tinha uma interpretação. Tinha. E tem um detalhe que foi, pelo menos eu vi lá no museu, que era tudo gravado. Sim. Então, depois, se tivesse alguma operação, Era. para confirmar essa operação, Exatamente. eles iam na gravação para poder ver o que eles falaram e o que eles gesticularam. Exatamente. Então, assim, era Tinha tudo isso. muito... Você vê, é um sistema maravilhoso. Era. Na época era maravilhoso mesmo. Então você se reportava na época ao diretor de pregão, gerente de pregão, que ia conferir aquilo que você estava fazendo, porque como todo negócio, né? Às vezes tinha aquele que fala, não, eu não falei, eu não falei. E você ia tirar a dúvida. Ah, é? Então vamos olhar na gravação. Vamos ver se tá certo mesmo. Conferia na gravação, entendeu? E também para certificar que aquilo que você falou era aquilo mesmo, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, 3, 6, entendeu? Não, eu na hora de... Porque assim, você fechava de boca, mas na hora de concluir o negócio, o auxiliar de pregão... Eu pegava a boletinha e falava para ele, ok, fechei com contraparte, que chamava contraparte, a outra corretora. Nossa, que... quem era auxiliar, coitado, né? Pra começar a anotar, imagina você virando... Eu anotava, fechei 3 mil ações com Beltrano, 2 mil com Ciclano e 1.000 com Beltrano, totalizando 6 mil. E às vezes o cara entendia que era 6 com ele, entendeu? Nossa. Não. Meu pai. Então podia acontecer essas coisas, mas você tinha que estar atento. Então existia a confirmação. Além de você fechar um negócio, você confirmar, 3 com vocês, fulano. E na verdade, hoje que aqui, você fazia assim, era 5. Você fazia assim, 10, 100, dependendo. Então os gestos deixava bem certo o que era o que você estava fazendo, para não ter erro que poderia acontecer. E o que acontece? Havendo uma má interpretação, você tem que honrar o cliente.
E aí a gente Sim. tá falando de quantos? Milhões? Milhões. E na Milhões. verdade, isso tudo que ele Dependendo da falou... operação, independendo da oscilação, o cliente não quer saber. O cliente tem sempre razão e a corretora fazer de tudo para honrar o cliente. Mesmo que ela ficasse com um prejuízo, que muitas vezes eu vi prejuízo grande porque houve erros, entendeu? Sim. Mas a corretora arcava com isso. Isso não era legal também para o operador, entendeu? Com certeza. Não com era certeza. legal. Não, e todo esse esquema, todo esse sistema que você falou, ele continua existindo hoje, só que tudo de forma De eletrônica. forma eletrônica, exatamente. Né? Mas assim, saber que tudo que a gente... Porque né, eu trabalhei no mercado financeiro 20 anos. Saber que tudo isso aconteceu lá atrás, com Sim. pessoas, eles falam, cara, e hoje... É tudo tão, tão rápido e hoje. você entra lá no seu aplicativo, você entra, compra, vende, enfim. E até essa questão da comunicação no aplicativo ela ainda existe, porque tem muita coisa na hora que você vai comprar que ela também acaba sendo muito intuitiva. Então, toda essa parte da comunicação que você falou, eu vejo também muito ali nos aplicativos na tecnologia de hoje. Sim. Incrível. Incrível. Isso aí é tudo para dirimir erros, né? Para tirar, não deixar Sim. um negócio meio duvidoso, né? Cada vez mais vai ficando mais assertivo, Exatamente. né? Então, a tecnologia acaba... A tecnologia ficou nesse ponto, ficou bom por causa disso também. Exato. Entendeu? E a gente, assim, eu sei que nosso tempo está acabando, está chegando ao fim esse episódio. E acho que para você, Segêmono, que tá aí, conhecer uma profissão que não existe mais, né? O operador de pregão. O operador de pregão, de bolsa, né? Aquele que ficava ali gritando, intermediando. Ganhando a vida no grito. Exato, então assim, é uma profissão que não existe mais. E como tudo na vida, a gente tá falando aqui de carreira, tem essa organicidade. Vai ter profissões que vão vir, que vão chegar, que estão chegando, então a gente precisa estar atento para olhar esses sinais do futuro. E tem aquelas profissões que, gente, vai se atualizando aí, que pode ser que não tenha mais. Então, assim, a pergunta que eu te faço aí você tá acompanhando o mercado? Isso é importante. É verdade. E é isso, né, Gêmona? Não? Você quer deixar uma mensagem pro nosso Segêmono? Aí, se for, olha ali, ó, na câmera. Na verdade, é o seguinte, todos nós precisamos passar por um processo de renovação. O tempo todo. Tudo muda muito rapidamente. Há mudanças constantes o tempo todo. E nós precisamos nos atualizar. Renovar a mente. Renovar a mente é importantíssimo para a gente entender, estar inserido no futuro. Se você não renovar a mente, você fica para trás. Você não consegue acompanhar. Porque hoje, com o advento da internet, tudo é muito rápido. A informação é rápida e ela circula agora, ela é global. Ela é global, ela é mundial, né? Sim. Então você precisa estar sempre se atualizando, renovando a mente, permitindo que o novo entre na sua mente. E não é fácil. Quando você vem de 30 anos lá atrás e olha para o tempo de hoje, você vai falar, puxa vida, e para se adaptar a isso? Sim. Para quem é mais velho é complicado. Para o novo, não, ele já está inserido nisso. Para ele é fácil. Pro que está mais velho, infelizmente, nós precisamos... Felizmente, precisa renovar a mente. Se não houver essa renovação de mente, você fica para trás. E olha que conselho, mensagem de ouro, né? Porque nós temos Segêmonos que a maioria, né, tem grande parte acima de 40 anos, né? Então, essa mensagem que você deixou aqui vai chegar, com certeza, para muitos Segêmonos. Renovem, atualizem a mente, leia, busque. É importantíssimo. Senão deixe o novo entrar na sua vida. Permita que o novo entre, exatamente, né? Porque... Na verdade, quem é mais velho, ele tem uma certa resistência ao novo. Sim. Porque você se acomoda, não gosta de mudança. Quem gosta de mudança? Ninguém gosta de mudança. Ah, mas eu fui criado assim, a minha vida é assim. Não, se permita o novo entrar. É necessário isso, para você se manter atualizado e em contexto com as coisas que estão acontecendo globalmente falando, né? Nossa, gente, é isso. Que episódio maravilhoso. Então, assim, quero agradecer, pai, por ter, enfim, aceito, por estar aqui. Segêmonos que ficaram até aqui, deixem o seu like, acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Então, TikTok, LinkedIn, Peixe 30,
plataformas de podcast, acompanha a gente em todos os canais e já coloca aqui quem que você gostaria de ver no Gemoná. Quem sabe essa pessoa pode estar sentada aqui, né, amiga? Então, Exato. já tem bastante profissionais que foram indicados e já passaram por essa cadeira. E o que você indica aí, quem sabe a gente faça o convite e eles possam estar aqui também, não é isso? Exatamente. Gente, chegamos ao fim. Até o próximo episódio. Tchau!